A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento. Estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, navegando nesse primeiro trimestre da CPAD, aqui na classe dos adultos, chegamos na lição de número 8, onde nós vamos estudar um tema muito importante, compromissados com a palavra de Deus. Que tema relevante! Essa lição é escrita pelo pastor Ezequias Soares e eu espero que Deus em Cristo fale com você. O tema da lição de hoje é comprometidos com a palavra de Deus e tem o objetivo de demonstrar exatamente a hermenêutica pentecostal, como os pentecostais interpretam a Bíblia. E eu espero que Deus em Cristo fale poderosamente ao teu coração. Você, gente boa que está chegando por aqui, aproveita, se inscreve aí no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, deixa o teu likezinho, o teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, a alcançar mais vidas para Cristo. E é claro também que vou pedir a você, por favor, coloque aí o teu hashtag Glória a Deus e participe conosco nessa ministração. Nós estamos com uma ferramenta muito especial que é o Facilita EBD, que tem o objetivo de ajudar você, professor da Escola Bíblica Dominical, a dinamizar as suas ministrações. No Facilita você vai encontrar o esboço da minha aula, você vai encontrar também o slide, materiais que podem te ajudar a dinamizar aí a tua aula na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Se torne um dos nossos assinantes, além de você encontrar lá vários cursos que podem te ajudar. A gente está comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado e adolescentes vencedores também. E é claro, gente boa, que a aula de hoje tem o texto bíblico, nós temos alguns objetivos e alguns pontos, então vamos deixar de conversa nota 10 e vamos para a aula de hoje em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 8 aqui da classe dos adultos, comprometidos com a palavra de Deus. Nesse trimestre, a gente está analisando exatamente a teologia pentecostal. É muito importante entendermos como os pentecostais têm essa visão do compromisso com a palavra de Deus, como os pentecostais também interpretam a Bíblia. E isso vai ser relevante até mesmo na sua ministração na Escola Bíblica Dominical aí da tua igreja. Mas antes de tudo, nós precisamos inicialmente apresentar algumas bases bíblicas da nossa ministração que a própria lição dá. A primeira base bíblica que eu quero apresentar para você é o nosso texto áureo, que é importante você apresentar para os teus alunos em sala de aula. Nosso texto áureo está em Lucas capítulo 11, versículo 28 e diz o seguinte: bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e guardam. Olha que relevante isso. A nossa verdade prática da lição de hoje diz o seguinte: a autoridade divina da Bíblia deriva da sua origem em Deus e, por isso, por si só, encerra a suprema e total garantia de infalibilidade. Essa é a nossa verdade prática de hoje. É importante também apresentarmos em sala de aula o nosso texto bíblico, ou seja, nossa base bíblica para a ministração de hoje. E o texto bíblico de hoje se encontra aí em dois endereços. O primeiro endereço está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14 a 19. Lê esses textos com os teus alunos. E 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. É importante iniciarmos a nossa ministração a partir da perspectiva da leitura bíblica. A Bíblia, ela traz para a gente essa autoridade nessa ministração que vamos apresentar para você. A lição de número 8, essa lição que nós vamos tratar hoje, ela fala exatamente sobre a autoridade da Escritura. Nós vamos procurar apresentar para os nossos alunos essa visão hermenêutica pentecostal. Como os pentecostais olham para a Bíblia, como os pentecostais enxergam a autoridade das Escrituras. E essa aula é tão relevante para os nossos dias, em um período em que nós estamos vivendo, onde a teologia liberal tem batido as portas, tem desacreditado a respeito da autoridade das Escrituras, e o nosso objetivo com essa ministração é exatamente levantar em teu coração o estandarte da palavra de Deus. Demonstrar para você que a Bíblia possui uma autoridade infalível. Demonstrar também para você que nós pentecostais acreditamos na suficiência das Escrituras, que as Escrituras são, na realidade, a palavra de Deus.
Aberta, a Bíblia é a palavra de Deus para nós pentecostais. Fechada também é. Abaixo de todos os livros do mundo, ela continua sendo a palavra de Deus. No coração, no centro de todo conhecimento, ela é a palavra de Deus. Acima de toda a literatura do mundo, a Bíblia continua sendo a palavra de Deus. E a nossa visão hoje é uma visão hermenêutica. É uma visão que procura demonstrar para você a importância do compromisso que o cristão pentecostal tem com a palavra de Deus. E o primeiro ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: a autoridade da Bíblia. Esse é o primeiro ponto da nossa lição. Vamos tratar hoje exatamente sobre a importância da autoridade da Bíblia. A Bíblia, que é a palavra de Deus. Durante muito tempo, os pentecostais foram acusados de não crerem na suficiência das Escrituras. Mas, com o decorrer da história, nós percebemos muito bem, até mesmo na história pentecostal, que os crentes pentecostais acreditam na suficiência das Escrituras, na importância da palavra de Deus. Todavia, essa acusação foi feita contra os pentecostais porque os pentecostais começaram a defender a respeito dos dons espirituais. Os dons espirituais que são relevantes para os nossos dias, que são vivos, estão presentes na igreja. Nós acreditamos nos dons das línguas, na interpretação das línguas, na profecia, nas manifestações espirituais. E por conta disso, muitas pessoas se levantaram contra o movimento pentecostal, acusando os pentecostais de não interpretarem a Bíblia. Mas percebemos à luz da história e percebemos também a respeito de relatos que os pentecostais interpretam a Bíblia sim. Nós acreditamos muito na suficiência das Escrituras e utilizamos também ferramentas hermenêuticas, ferramentas que tomam base exatamente com a língua original para entendermos o texto, para respeitarmos o texto, à luz do contexto e trazendo luz para o nosso tempo. Luz e um significado muito real para os nossos dias. E é importante olharmos para isso, porque quando nós somos pentecostais e levantamos essa bandeira, também estamos dizendo que desde o século XVI nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Também defendemos a base apresentada na Reforma Protestante, que dizia e continua dizendo que somente a Escritura, falando a respeito da suficiência da Bíblia, e nós acreditamos nessa suficiência. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: sola Escritura. Esse é o primeiro subtópico da aula de hoje. Essa é uma tese, uma bandeira levantada na Reforma Protestante. Levantada exatamente para demonstrar à igreja a importância da Escritura, suficiência da Bíblia para aqueles dias e também para os nossos. De acordo com 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 17, nós entendemos exatamente que Paulo já descrevia a respeito da autoridade da Bíblia. Na Reforma Protestante, tanto Martinho Lutero como os reformadores, até mesmo Zwinglio, chegou a dizer que a Bíblia é suficiente. Essa bandeira é levantada pela igreja de um modo geral e também por nós pentecostais. Nós acreditamos nos dons espirituais, como já trabalhamos aqui em aulas passadas. Acreditamos no dom da profecia, acreditamos em manifestações de revelação de Deus, mas também entendemos que todos os dons precisam passar pelo crivo da palavra. A palavra é aquela que apresenta o prumo para os dons. Em outras palavras, estamos descrevendo também nessa teologia pentecostal que quando falamos em línguas, que quando profetizamos, que quando interpretamos os dons, entendemos que essa interpretação e essa manifestação desses dons são medidas pela palavra de Deus. Tem que ter o prumo da palavra, tem que ter a direção pela palavra. A palavra é que dita exatamente aquilo que nós acreditamos. E também entendemos que nenhuma profecia é maior do que as Escrituras. A Escritura, a palavra de Deus, ela é suficiente. Por que é relevante tratar sobre isso hoje? O nosso autor, o pastor Ezequias Soares, autor dessa lição, chega a citar até mesmo alguns textos heréticos que estão surgindo
hoje, em nossos dias, tentam se equiparar à palavra de Deus e não são, como, por exemplo, a tradução Novo Mundo, aquela Bíblia dos Testemunhos de Jeová, ou o outro evangelho apresentado exatamente aí pelos mormons. Nós acreditamos na Bíblia, no cânon fechado, na palavra de Deus, na Bíblia que é apresentada até mesmo pelos reformadores. É essa Bíblia que nós acreditamos, é esse texto, e vamos falar sobre a suficiência dela. E entendendo sobre isso, vamos entender também outra questão hermenêutica na visão pentecostal. O crente pentecostal tem uma maneira, tem um método de ler as Escrituras. Gutierrez Cerqueira chega a dizer, por exemplo, que na leitura bíblica do cristão pentecostal, ele abre a Bíblia com esse olhar pentecostal. Ele olha para a Bíblia e ele entende muito bem que em toda a Escritura o Espírito Santo se manifesta. É essa a nossa visão. É esse o nosso entendimento. Nós olhamos para o Gênesis e já encontramos nas primeiras páginas da Bíblia a manifestação do Espírito Santo ali. Olhamos para o Êxodo, encontramos no texto de Êxodo o trabalhar de Deus através do seu Espírito capacitando Moisés. Olhamos, por exemplo, no Novo Testamento para Atos dos Apóstolos e entendemos, tanto em Atos como Lucas, que a visão de Lucas é uma visão totalmente pentecostal, uma visão de alguém que foi tocado pelo Espírito Santo. E também interpretamos os textos paulinos com essa visão. Ou seja, o crente pentecostal é um crente bíblico, que entende exatamente a suficiência das Escrituras e declara exatamente que somente a Escritura é fundamental para o nosso crescimento em Jesus como base da nossa fé. Avançando, vamos para o segundo subtópico que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Nossos fundamentos. Nesse segundo subtópico é importante a gente destacar algo que é interessante que o pastor Ezequias Soares demonstra. Observe muito bem isso aqui. Nós entendemos que a Bíblia e o cânon da Bíblia já está fechado, já foi concluído, e acreditamos exatamente na suficiência das Escrituras. E entendendo exatamente sobre essa maneira como nós cremos, é importante detalhar isso em sala de aula. Os pentecostais sabem muito bem e defendem que a Bíblia é a nossa única regra de fé pública. A Bíblia é o texto sagrado que nós temos a partir dessa leitura e entendemos que com essa leitura, com as ferramentas hermenêuticas, entendemos muito bem que a Bíblia fala ao nosso coração e o que está escrito na Bíblia é vivo e real e também é presente para os nossos dias. Entendemos também, na visão pentecostal, isso é importante destacar, que a Bíblia ela traz a verdadeira experiência com Deus. Ou seja, na visão pentecostal tradicional clássica, que é a que nós estamos apresentando para você, nós defendemos muito bem que a Bíblia ela é suficiente, que a experiência que o cristão pentecostal tem é uma experiência pautada na Bíblia. Isso também quer dizer que nenhuma experiência humana é maior do que a autoridade das Escrituras. Nós cremos na base bíblica de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 8, que o cânon bíblico está fechado. Esse cânon bíblico ele é formado exatamente pelos 39 livros do Antigo Testamento e pelos 27 livros do Novo Testamento. Nós entendemos que toda a autoridade de Deus é dada a partir da Bíblia, das Escrituras, nessa interpretação que entendemos na visão hermenêutica pentecostal. A nossa fonte de autoridade, de acordo com a declaração da Assembleia de Deus, essa declaração que é vista como uma declaração do movimento pentecostal, continua sendo as Escrituras. Então é importante a gente destacar que alguns movimentos não pentecostais e cessacionistas, que são aqueles movimentos que acreditam que os dons cessaram no período bíblico e que não são vivos para hoje, têm uma interpretação diferente da nossa. E é importante destacarmos aqui. De acordo com Gutierrez Cerqueira, nós, pentecostais, acreditamos na vida do texto. O texto é vivo para os nossos dias. Há essa experiência pentecostal ao ler o texto. Porém, alguns irmãos não pentecostais ou cessacionistas interpretam a Bíblia de uma forma diferente. Nós interpretamos a Bíblia e entendemos, a partir da leitura do texto, que quando você lê a Bíblia, gente boa,
você lê a Bíblia entendendo que esse texto é vivo, é real e pode ser aplicado em você. Todavia, também defendemos outra questão, que nenhuma revelação manifestada em dons espirituais é maior do que a autoridade das Escrituras. Pelo contrário, as revelações, os dons, as manifestações espirituais passam pelo crivo, pelo prumo da palavra, como eu disse a você. Também defendemos e ensinamos que nenhuma nova revelação é maior do que o cânon, porque o cânon já está fechado. E é por isso que interpretamos o texto pautados na autoridade da Escritura. Então, observe, o cristão pentecostal acredita na autoridade das Escrituras. Você também crê. Nós acreditamos nessa autoridade das Escrituras e é importante deixar isso claro para os nossos alunos. Agora nós vamos avançar para o terceiro subtópico aqui do ponto número 1, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Não somos deístas. Esse é o terceiro subtópico do nosso primeiro ponto. O pastor Ezequiel Soares chega a colocar para a gente a explicação sobre o deísmo. O deísmo é uma doutrina teológica que diz o seguinte, que Deus não se relaciona, que Deus está distante da sua criação, que Deus está distante das pessoas, de uma forma prática para você explicar para os seus alunos. Nós acreditamos que o nosso Deus é um Deus que está perto, é um Deus que se manifesta, é um Deus que está presente. Também acreditamos nessa autoridade das Escrituras, porque Deus também se manifesta a partir da Escritura, a partir do texto bíblico. Nós, pentecostais, somos, acima de tudo, teístas. E o teísmo é exatamente a crença que Deus está perto de nós, se manifesta em nós. E temos uma base bíblica para isso. De acordo com Atos, capítulo 17, versículo 27. Observe, estamos tratando de uma doutrina hermenêutica, ao mesmo tempo descrevendo a nossa crença. Isso quer dizer, gente boa, de forma prática, para você apresentar em sala de aula, que o teu membro, que teu aluno, que aquela irmã do ciclo de oração, quando lê a Bíblia, quando você lê o texto entendendo que Deus está do teu lado, que o Espírito Santo está perto de você, ô glória, te ajudando a interpretar o texto, falando contigo. É claro que não descartamos exatamente as ferramentas hermenêuticas, mas também acreditamos na manifestação de Deus falar conosco pela leitura do texto. Todavia, precisamos também destacar em sala de aula algumas questões que infelizmente acontecem. Algumas igrejas pentecostais que não têm esse acompanhamento bíblico, que não respeitam, por exemplo, a escola bíblica dominical, que não respeitam o culto de doutrina, que não têm um ensinamento bíblico, são movimentos aí que não seguem a linha doutrinária do pentecostalismo clássico, que falamos na aula passada para você, são igrejas que dão um valor maior a revelações que são revelações e manifestações espirituais sem o prumo da palavra. E, infelizmente, muitos equívocos têm acontecido no nosso meio pentecostal. Todavia, de acordo com Leonildo Silveira Campos, que tratamos na aula passada, ele descreve que existem diversas ondas do movimento pentecostal. O movimento pentecostal é apresentado aí como um movimento clássico, o de primeira onda, como também o movimento das curas divinas, o de segunda onda. E o de terceira onda é conhecido aí como o movimento neopentecostal que tem surgido em nossos dias. Porém, precisamos destacar que nós, cristãos pentecostais assembleanos, somos pentecostais clássicos. Os crentes pentecostais clássicos surgiram no Brasil nas primeiras 4 décadas aqui em nosso país, que defendiam a autoridade das Escrituras, a manifestação dos dons espirituais e essa relevância do trabalhar de Deus em nossos corações. Atos capítulo 2, versículo 14 a 21. Todavia, acreditamos e defendemos também que Deus continua a falar conosco pelos dons espirituais. Nós não descartamos a manifestação do dom espiritual. Porém, entendemos que todo dom espiritual precisa passar pelo crivo e o prumo da palavra. Outra coisa que também defendemos, que Deus se manifesta em revelação pela sua criação. Conforme está escrito em Romanos capítulo 1, versículo 19, a revelação de Deus de uma forma geral, na sua criação, através da natureza. Então nós defendemos exatamente esses princípios e acreditamos nos mesmos.
E para fechar esse subtópico, nós acreditamos e defendemos com vocês que a Bíblia possui autoridade. E acreditamos que Deus fala conosco na leitura bíblica. Isso é tão lindo e é maravilhoso também que Deus se manifesta através da leitura, que Deus fala aos nossos corações, que o texto ganha vida. Então a visão pentecostal é uma visão que traz uma hermenêutica de autoridade. Que autoridade é essa? Uma autoridade pautada na Escritura, a suficiência do texto, só a Escritura. Eu espero que Deus esteja falando com você nesse primeiro ponto. Se estou contribuindo com você, comenta aí. E vamos agora para o segundo ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto na nossa EBD. O zelo pela doutrina. Nesse segundo ponto aqui da nossa aula de hoje, nós vamos perceber que os crentes pentecostais valorizam a doutrina. A palavra doutrina também pode ser traduzida por ensino. Em outras palavras, de uma forma prática, nós valorizamos o ensino da Bíblia, o ensino da Escritura. E precisamos destacar também outra questão. Quando nos referimos à doutrina, estamos nos referindo à doutrina teológica. Em outras palavras, o crente pentecostal estuda a Bíblia sistematicamente e biblicamente também. Quando você olha para a doutrina sistemática, nós estudamos nas nossas escolas bíblicas dominicais, no culto de ensino da palavra, no culto de doutrina, em algumas regiões do nosso país, exatamente, teologias como cristologia, como a hermenêutica, como a própria paracletologia, que é a doutrina do Espírito Santo. Nós estudamos sobre a doutrina do pecado, expondo o texto, apresentando o texto e descrevendo o texto. Estudamos livro a livro da Bíblia e demonstrando de forma prática como viver seguindo a Jesus. Isso é doutrina. Vamos entender a partir dessa perspectiva o primeiro subtópico da nossa lição aqui do ponto número 2, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Ensino ou instrução? Esse é o primeiro subtópico do segundo ponto da aula de hoje. Estamos trabalhando com você essa perspectiva teológica. A palavra doutrina, como já estamos descrevendo de forma prática, vem do latim do termo doutrina, que é traduzido por ensino. Em outras palavras, como já explicamos para você, é um ensino bíblico e sistemático. Os crentes pentecostais defendem uma doutrina cristocêntrica. Nós defendemos um ensino pautado em Jesus. Vou ser claro, nós afirmamos que Jesus é o centro da nossa teologia. Em outras palavras, a nossa bandeira do Evangelho é apresentada em Cristo. Cristo é o centro da doutrina pentecostal. Observe a doutrina pentecostal clássica. Ela é dividida em 4 pilares, em 4 bandeiras. Jesus salva. Jesus é o centro da nossa salvação. Nós também defendemos que Jesus cura. Nós estamos dizendo que a cura divina e as manifestações são reais para o nosso tempo e quem realiza essas curas é Jesus. Ele está no centro. Nós também defendemos que Jesus batiza com o Espírito Santo ou no Espírito Santo. Ele é o batizador. Ele está no centro. Nós também acreditamos que Jesus breve virá para arrebatar a sua igreja e levar os salvos para a glória. Essa é a nossa doutrina. A nossa doutrina pentecostal, ela é clássica e, ao mesmo tempo, uma criança de 5 anos de idade pode dizer, é tão simples e pura que defende exatamente os princípios do Evangelho. Jesus salva, Jesus cura, batiza com o Espírito Santo, em breve virá. Esses são os nossos pilares. A nossa doutrina é cristocêntrica. E de acordo com Gutierrez Cerqueira, em seu texto, ele chega a dizer que os crentes pentecostais estão cientes que a sua teologia é cristocêntrica. Cristo está no centro. O nosso ensino é pautado em Jesus. Durante muito tempo, fomos criticados em dizer que valorizávamos mais a doutrina pneumática do que a doutrina cristocêntrica, mas isso é um equívoco. Acabei de demonstrar para você que toda a nossa teologia é pautada em Cristo. Cristo é o centro. Os crentes pentecostais acreditam, sem dúvidas, na morte e ressurreição de Cristo como o plano de Deus. A nossa essência do Evangelho é apontar para o Calvário, ou glória, é descrever que Cristo está vivo, maravilha, é descrever que Ele em breve virá.
A nossa fé está pautada e centrada em Jesus como o nosso Salvador e também como o batizador, aquele que concede o dom do Espírito, capacitando a igreja, capacitando a noiva, sua noiva, debaixo da sua glória, com a sua vontade, adornando a mesma. Então a nossa teologia é cristocêntrica. É importante levantarmos esse estandarte, é importante levantarmos essa bandeira. A nossa conversão é descrita em uma fé firme em Cristo, em acreditar que Jesus está vivo. Eu espero estar contribuindo com você exatamente na interpretação desses textos, dessa lição que estamos trabalhando contigo. Vamos avançar discutindo um pouco mais agora para o segundo subtópico que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. O conteúdo da fé. Nesse segundo subtópico, do segundo ponto da aula de hoje, nós entendemos que o zelo pela doutrina também demonstra o conteúdo da fé. Nós estamos descrevendo para você, a partir dessa perspectiva do pastor Ezequias Soares, que o conteúdo da fé para os cristãos pentecostais, para mim, para você, é pautado pela Escritura. Nós estudamos a Bíblia, como já disse para você, de forma bíblica, hermenêutica, entendendo o contexto, o livro, o autor, a autoria, entendendo exatamente a importância e a relevância daquele texto e aplicando para os nossos dias. E também entendemos a Bíblia de forma sistemática, olhando para doutrinas específicas como base da nossa fé, como também já detalhamos para você. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16, Paulo já incentivava Timóteo a ensinar a igreja. Quando nós lemos também 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, Paulo descrevia para Timóteo que a Bíblia tem autoridade. E olhando para o texto na visão pentecostal, nós entendemos que a Bíblia ela tem autoridade. E o que está no texto é vivo, real para os nossos dias. Isso quer dizer que nós ensinamos a Bíblia de forma apologética também. Nós defendemos as doutrinas pentecostais, nós descrevemos que o ministro pentecostal, que o obreiro pentecostal, que o professor pentecostal também defende as doutrinas pentecostais, porque ele participa da escola bíblica, porque ele participa do culto de doutrina, porque ele acredita na relevância desses dons. E você percebe que o ministério pastoral está intimamente ligado com a administração da palavra, com a administração do ensino bíblico. É responsabilidade do pastor pentecostal, do obreiro local, do professor da escola bíblica, ensinar o texto, expor o texto, explicar o texto, ensinar as doutrinas, falando das verdades das Escrituras. William e Robert Menzies defendem exatamente essa visão pneumática, a visão lucana da interpretação do texto, a visão pentecostal. Em seus textos, um texto que eu posso citar para você é No Poder do Espírito. Ambos fazem questão de dizer que Lucas foi tocado pelo Espírito Santo. E tocado pelo Espírito Santo, ele relatou as manifestações espirituais, tanto no seu evangelho como também em Atos. O Gutierrez Cerqueira chega a dizer que nós, pentecostais, não somos apenas lucanos, mas também paulinos, mas também petrinos. Em outras palavras, somos bíblicos. Olhamos para a Bíblia e entendemos que a Bíblia ela é viva, ela tem autoridade e a doutrina em si é relevante para o nosso crescimento em Jesus. E os dons espirituais, como nós ensinamos, como nós pregamos, é um divisor de águas, até mesmo na visão do cristianismo, porque os crentes pentecostais trabalham essa visão, descrevem que os dons são vivos, são para o aqui e agora também, que edificam a igreja de Cristo. E esse Cristo é o centro da teologia. E entendendo sobre isso, vamos avançar agora para o terceiro subtópico, que destaca exatamente o seguinte assunto para a gente. A nossa confissão de fé e a Bíblia. Nesse terceiro subtópico do segundo ponto, estamos declarando para você a respeito da nossa confissão de fé na visão pentecostal. Nós acreditamos que a Bíblia ela tem a sua autoridade e ensinamos essa autoridade. Também demonstramos para você que Cristo é o centro da nossa teologia. A nossa confissão de fé, a declaração de fé da Assembleia de Deus chega a dizer que a doutrina, que o ensino, que a Escritura, ela deve ser praticada na igreja para combater falsas doutrinas, falsos ensinamentos, falsas interpretações
que não tem o objetivo de ter Cristo no centro. E Cristo, para nós, é a própria beleza da expressão da Escritura. Ao ler a Bíblia, encontramos Jesus, desde o Gênesis ao Apocalipse. Ele está lá, ó glória, se manifestando com a sua igreja. Ele para nós é a porta. Ele para nós, de acordo com João 10, é a porta. Ele para nós é a porta do aprisco que cuida de nós. Ele é aquele, de acordo com João 10, que é o bom pastor, que é capaz de dar a vida por suas ovelhas. Ele é capaz de resgatar as ovelhas que ainda não são suas. Ele é capaz de resgatar você, que ainda não faz parte do aprisco dele, e ele resgata você com o sangue dele no Calvário. Como isso é lindo! Ele é o bom pastor. Ele também é o Filho de Deus. E na visão pentecostal, há essa defesa. A defesa apologética de apresentar o Cristo como centro, o Senhor da glória, o Deus dos deuses, o Rei eterno, aquele que está conosco. E nós defendemos isso na visão pentecostal. Observe, nós olhamos para o texto e entendemos a riqueza do texto. Respeitamos a Bíblia. A Bíblia para a gente é viva. A Bíblia para a gente é real. A Bíblia para a gente traz uma mensagem poderosa para o nosso coração. Karl Barth chegou a dizer que o Evangelho por si só é vivo e se defende. Não precisa que ninguém o defenda, mas por si só ele se defende. Observe, a Bíblia tem essa vivência. A Bíblia ela é viva. A Bíblia ela é real. A Bíblia edifica você. Gente, quando você está perdido, quando você vai orar e lê o texto, você sente Deus falando com você. É isso que a gente ensina. Quando você lê um versículo, um salmo, alguma coisa que está na Escritura, algum texto, você percebe Deus falando com você através do seu espírito, através do Espírito Santo se manifestando no teu coração, te convencendo do pecado, da justiça e do juízo, te aproximando de Deus. É essa a visão que defendemos na nossa declaração de fé. Avançando, agora vamos para o último ponto da aula de hoje. Espero estar contribuindo com você. E o último ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. E se Deus está falando contigo, olha, marca a gente aí no teu Instagram, tá? O terceiro ponto trata sobre o seguinte assunto. Cuidado quanto aos modismos. Agora, nesse terceiro ponto, nós vamos entender esse cuidado pastoral que os crentes pentecostais têm a respeito dos modismos, dessas questões que são fora da hermenêutica pentecostal, desses ensinamentos que não têm fundamento bíblico. É sobre isso que nós vamos tratar com você, sobre algumas interpretações que são trabalhadas de forma herética, que não são aceitas no movimento pentecostal. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. O modismo. A palavra modismo ela é trabalhada dentro do movimento pentecostal como uma interpretação fora da hermenêutica bíblica, fora da Bíblia, em outras palavras. O próprio apóstolo Paulo chega a falar sobre ela. Em Efésios capítulo 4, versículo 14, quando ele fala a respeito de pessoas que são guiadas por ventos de doutrinas que são doutrinas falsas. Em outras palavras, doutrinas que não têm uma interpretação e um fundamento em Cristo, na palavra de Deus, na autoridade e na suficiência das Escrituras. Como, por exemplo, alguns movimentos que surgiram no decorrer da história, descrevendo que eram manifestações espirituais extras bíblicas. Por exemplo, a questão do dente de ouro, que é citado aqui, essa doutrina do caicai, esses ensinamentos que são vistos como ensinamentos que são complicados na visão bíblica. Nós, pentecostais, defendemos aquilo que a Bíblia diz e aquilo que é trabalhado de forma ética, com a Escritura. Robert Menzies chega a dizer em seu texto que nós pentecostais lemos a Bíblia de forma diferente e entendemos na autoridade das Escrituras e não seguimos aos modismos. Isso é tão interessante que nós olhamos para a Bíblia e entendemos que não existe um abismo entre a visão do mundo bíblico e os nossos dias. Nós acreditamos exatamente que o que aconteceu lá também está presente para os nossos dias hoje. E olhando para as nossas raízes pentecostais, entendemos que as nossas raízes são pautadas em movimentos de santificação. Movimentos que não são guiados por modismos, mas sim pela autoridade das Escrituras. Donald Dalton chega a dizer em seu texto, Raízes Pentecostais, que os nossos pensamentos, que a nossa interpretação pentecostal tem fundamento em movimento de santidade.
Então observa, o crente pentecostal preza pela santidade, ao invés de seguir modismos, questões heréticas, teologia da prosperidade, teologias e visões neopentecostais que descrevemos na lição passada. A nossa visão é clássica, é interpretativa, é uma visão que olha para o texto e acredita que devemos viver para Deus e nos santificar para Deus. Avançando, vamos para o segundo subtópico, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Procura apresentar-se a Deus aprovado. Esse é um texto que é apresentado pelo próprio apóstolo Paulo a Timóteo, como obreiro aprovado que não tem do que se envergonhar. Nós, pentecostais, prezamos pela doutrina e acreditamos exatamente nessa vida bíblica. Vida bíblica, vida santa, uma vida que é guiada e pautada pelo prumo da Escritura. Não sendo guiada por interpretações de falsos mestres, como Paulo até mesmo disse a Timóteo, em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 4, 6 e 7. Nós seguimos o que a Bíblia diz, o que está escrito, o que está no texto. Essa interpretação é rica. Essa visão de aprovação também é uma visão histórica no movimento pentecostal. O Donald Dalton chega a dizer também que o movimento pentecostal ele é influenciado pelos puritanos, pelos pietistas. Então observe, a nossa interpretação é uma interpretação que tem base histórica. É uma interpretação que é guiada pela aprovação. Em uma vida de santificação, o comportamento do crente pentecostal ao ler a Bíblia é diferente. Ele vive para uma santificação, para servir a Deus. Você está fazendo isso? Faça para a glória de Deus. Exalte a Jesus com a tua vida e avance agora para o terceiro subtópico aqui do nosso terceiro ponto, que trata sobre o seguinte assunto na nossa EBD. Como um obreiro que não tem do que se envergonhar. Nesse terceiro subtópico, a palavra obreiro também é tratada como trabalhador, aquele que serve a Jesus. Nós que seguimos a visão pentecostal, a doutrina pentecostal, a suficiência das Escrituras, somos guiados pela Bíblia e não nos envergonhamos da nossa vida guiada pelo texto bíblico. E no sentido bíblico, você observa que essa palavra obreiro é trabalhada também na nossa própria visão pentecostal. O obreiro é aquele que serve a Deus, é alguém que está envolvido na obra, é alguém que se envolve com as coisas de Deus. Então observa, nossa doutrina pentecostal é pautada em movimentos históricos, em movimentos que têm fundamento na Escritura, na Palavra de Deus. E para a gente fechar, o último subtópico da aula de hoje, que é o quarto, trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD, que maneja bem a palavra da verdade. Aquele que se envolve com Jesus no movimento pentecostal precisa conhecer das Escrituras, se envolver com a escola bíblica e entender o texto. Nós defendemos exatamente, na visão pentecostal, a importância da leitura bíblica, a importância do entendimento bíblico, do crescimento cristão, de viver para Deus, de exaltar a Deus com a nossa vida, com a nossa caminhada. Você que é crente em Jesus precisa também conhecer as ferramentas bíblicas. O cristão pentecostal toma o uso da hermenêutica, conhece exatamente a importância do texto, interpreta o texto no grego, no hebraico, olha para a Escritura e entende que a Escritura ela é viva, ela é eficaz e trabalha em nosso coração. Que Deus em Cristo possa ter abençoado você com a ministração de hoje. Se contribuir, comenta aí, tá, pessoal? Que Deus te abençoe. Olha, como estamos fazendo em todas as nossas aulas, eu quero trazer aqui algumas dicas relevantes que podem te ajudar na tua ministração de alguns textos que tomamos como base para a ministração de hoje. O primeiro texto que eu quero destacar para você é do meu amigo Carlos Emael. Ele é um texto espetacular da editora Santonini, Pregação Cristocêntrica. Vale a pena você entender esse texto para você compreender as bases da nossa pregação. Outro texto que também tomamos como base é do Gutierrez Siqueira, O Espírito e a Palavra, da editora CPAD, também como referência para essa ministração que eu trouxe hoje para você. Outro material que estamos utilizando é Raízes Teológicas Pentecostais, do Donald Dalton, da editora Carisma. Material espetacular que também pode trazer uma orientação. Outro texto que também utilizamos é do Robert Menzies, Pentecostes. Essa é a nossa história, que também traz essa base para tudo aquilo que eu disse para você hoje, é da editora CPAD. E outro texto que nós temos aqui é do William Robert Menzies, No Poder do Espírito, Fundamentos da Experiência Pentecostal, da editora Vida. Esse material é fantástico
para você que deseja estudar a palavra de Deus. Gente boa, a nossa próxima aula é a lição de número 9, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: vivendo o fervor espiritual. Se eu fosse você, não perdia essa aula, tá? Que Deus te abençoe, marca a gente no teu Instagram. Um abraço, a paz do Senhor Jesus e até a próxima aula, se Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.